Ok. Então, da minha parte que eu vou falar da ferramenta Gemini Code Assist. No geral, né, o Gemini Code Assist ele não é só um chatbot, né, tal qual o Gemini em si, mas o Code Assist ele age, o principal modo dele é ser um agente, né, inteligente que fica incorporado na sua IDE, no seu fluxo de trabalho. Então, é basicamente para ser ali um pair programmer com você. É, então ele vai entender a sua intenção, vai navegar pelos arquivos do seu repositório e pode ficar executando tarefas complexas em background enquanto você foca em outras tarefas, né? E acho que a principal questão assim do Gemini Code Assist é que ele entrega um nível de IA Enterprise Grade e a custo zero para indivíduos. Então, tudo que você precisa ter mesmo é uma conta no Google. Existem ferramentas muito semelhantes ao Gemini Code Assist, como o do GitHub Copilot, do próprio Cursor. É, mas, no geral, a versão gratuita tem um limite baixo de uso e para você ter um nível bom, você já teria que pagar. E aí o que eu reparei é que no Gemini Code Assist você tem um limite bastante alto, uma cota bastante alta na versão gratuita de uso. Então, para mim, em questão de performance, assim, de entrega, ele está com um custo-benefício melhor, assim, do mercado. Então, no total aqui, né, você tem até 6.000 code completions por dia, até 240 chat requests por dia. Então, você atingir essas cotas em um dia só não é tão trivial assim. Por trás do Gemini Code Assist está o Gemini 2.5 Pro. Ele é o modelo mais recente um dos modelos mais recentes da Google. E acho que a principal questão dele é que ele oferece uma janela de contexto bastante grande, de 1 milhão de tokens. Então, quando ele está navegando pelo seu repositório, apesar do seu repositório, o seu repositório pode ser bastante grande, bastante extenso, e mesmo assim ele não vai ser mais difícil para ele se embolar dentro dele, então ele vai conseguir performar bastante bem, mesmo com repositórios extensos, com muito código. Se não precisa explicar tanto para ele entender o que está acontecendo ali dentro. Então, como eu falei, isso permite, né, a capacidade de raciocínios que superam vários dos modelos tradicionais. E para vias de comparação, né, o Gemini Pro acho que está equivalente ao GPT-4o da OpenAI e ao Claude 3 também. Então aqui, né, no início, quando o Gemini Code Assist saiu, ele não tinha tantas das funcionalidades quanto outros do mercado, mas recentemente foram liberadas mais features que englobam e melhoram esse Agent Mode e o Full Project Context. Então, o Agent Mode, como eu falei, é um modo autônomo que divide as solicitações complexas em etapas acionáveis. Então ele vai estar lendo o seu código, vai planejar e vai fazer as edições em vários arquivos e com base também no seu feedback. E o Full Project Context é justamente essa análise de todo o código base, dado que ele tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Então aqui, como eu falei, aqui é uma imagem, né, de como está a interface do Gemini Code Assist. Ele é bem similar ao GitHub Copilot e a outras ferramentas como o do Cursor. Então a interface é mesmo para ser esse agente de pair programming que você, enquanto você está codando, você faz pergunta específica para eles, pode planejar execução de tarefas e ter ele agindo em background enquanto você está realizando outras tarefas. E sempre com essa proposta de human in the loop,
que aí você verifica tudo, exatamente tudo que ele está fazendo, para não ter também nenhuma você evitar alguma alucinação do código gerado. Então aqui o Full Project Awareness, como eu falei antes, é, dentro dessa ferramenta, né? A, o Gemini Code às vezes consegue construir um modelo mental bastante vasto de todo o repositório. Então, a primeira coisa que ele faz quando ele está dentro do seu repositório é gerar esse Full Project Awareness, justamente para ele conseguir melhor iterar e fazer sugestões de code completions ou de edição de arquivos para você. E aqui, Key Capabilities, Multi-File Editing, que é de padrão dessas ferramentas, Refactoring. Mais uma que eu achei bastante interessante é essa CLI Integration, que é acesso ao Gemini direto do terminal, com comandos do Shell e script. Então, eu achei essa ferramenta bastante interessante, vou até mostrar ela mais adiante. Como eu falei antes, o custo é zero para individual developers. Tudo que você precisa ter é uma conta no Gmail para você conseguir ter acesso a essa ferramenta. Isso é bastante simples. E aqui para você, eu vou mostrar o exemplo de como iniciar com o Gemini Code Assist dentro do VS Code. Então, basicamente, você instala a extensão no VS Code Marketplace, faz o sign-in do Google, faz o enable do Agent Mode e começa a codar. Então, aqui, mostrar o vídeo. Bastante, tem 17 minutos, né? Mas eu vou avançar em várias partes aqui. Que são partes onde ele fica pensando e tal. Mas, começando aqui, a gente baixa, vem aqui na extensão, baixa o Gemini Code Assist. No caso aqui, eu já baixei. Ele fica nessa barra lateral esquerda aqui, mas o ideal é que a gente mova ela para a direita, para não ficar na frente dos nossos arquivos e tal, ter uma melhor interação aqui com a ferramenta. E aí, com isso, a gente faz o sign-in, abrir, com a conta do Google mesmo, e aqui já fizemos a autenticação. Aqui para ele abrir um projeto de exemplo, só para testar nesse início aqui as funcionalidades. Então, cheguei a, enfim, ver se era parecido com o que eu já tinha experienciado no Cursor, onde você pode passar arquivos aqui para o contexto dele, dizer exatamente quais arquivos você quer que sejam editados e esse tipo de coisa. Então, acho que eu vou falar aqui para ele escrever um código para dar a sequência de Fibonacci, né? Só para ver qual que era a performance dele. Gerou bastante rápido, gerou o código aqui. No geral, parece estar bastante correto, né? E eu aceito, e aí eu vou testar o código para ver se rodou, se está funcionando. E rodou aqui. Então, no exemplo simples e tal, ele gera um código só para a gente ver como a ferramenta funciona no nível mais básico aqui. Em seguida, eu mudo para um repositório mais extenso, no caso aqui de um projeto que eu fiz no semestre passado, para a matéria de segurança do Anderson. Essa aqui foi uma aplicação Java, bastante extensa, com bastante código. É, e aí eu queria fazer um teste de estresse aqui com ele para saber se ele ia conseguir navegar por todo o código, fazer edições nele inteiro e ainda assim não quebrar a minha aplicação, né? Então, no caso aqui, abrir, o Agent Mode está enabled,
enfim, aqui eu estava testando se ele tinha o que, que era exatamente esse MCP servers dele. Ele tem alguns códigos slash commands já pré-embutidos, né? E aqui eu falo para ele fazer uma mudança, uma verificação num arquivo específico, né? Então, no caso, eu pego esse usuário Java e eu peço para ele checar é, o código para code smells ou oportunidades de otimização. E no caso aqui, ele vai rodar, vai verificar e gera aqui algumas opções. Então, no caso, acho que ele pede para eu é, remover esses dois métodos aqui. E no caso, vou aceitar, não vou olhar muito. Mas nessa que eu aceitei, ele começa automaticamente a percorrer o código todo para saber se no meu repositório isso vai quebrar alguma coisa. E aí ele começa a verificar aqui algumas outras opções dentro do código, onde eu vou aceitando automaticamente. Nesse caso aqui eu estava testando, então eu estava preocupado em saber se era certo ou errado, mas é, no dia a dia, né, você vai verificando isso aqui aos poucos, né? E aí, conforme eu vou aceitando os códigos, ele vai fazendo essa varredura, vai checando para saber onde precisa mudar, dado que a gente removeu alguns métodos, mudou uma outra classe, e aí nisso daí ele vai percorrendo, ele fica aí um tempinho nessa. Aqui ainda está o agent ainda está working. Enquanto isso, eu posso ir dando uma olhada é, em outras coisas. Agent is working, agent is working. E aqui, no caso, ele chega ao fim. E aí eu quero saber, no final das contas, se ele ficou bastante tempo nessa varredura, fez bastante mudanças. Quero saber se a minha aplicação ainda roda. Como eu falei, é um código Java bastante extenso. No caso, eu nem lembrava qual que era o comando para fazer rodar esse monolito aqui. Então eu peço para ele, né? Give me the normal code to run my Java application. E aqui, enquanto ele está tentando gerar, eu fui fazendo entrando aqui, de onde eu me lembrava, né? De onde eu rodava, pelo menos, o código. Mas eu acho que eu voltei depois pro diretório principal da aplicação para poder rodar. Eu volto aqui, dou um CD de volta. E aí eu vou rodar o que ele me passou aqui, para ver se funciona. E, primeiramente, aqui o que ele vai passar para mim não funciona. No caso, não um problema do código, né? Mas porque algum problema no manifesto aqui do, dessa aplicação específica. E aí eu passo para ele e ele faz essa edição no arquivo necessário. Adiciona aqui. E ele vai tentar rodar por conta própria, mas vai acabar falhando. Mas aí eu peço de novo para ele o comando. Lembrando para ele da questão do nível, né, de cada diretório. E ele me passa aqui. E aí, com esse código, eu copio, coloco aqui e
vai fazer o download de um monte de coisa, que é bastante extenso. Mas no final rodou a minha aplicação. No caso, né, eu teria que ainda fazer alguns testes para saber se dentro a funcionalidade ainda está funcionando, mas queria só saber se ainda abriria aqui o meu programa, né? Então, no geral, aqui o Gemini Code Assist pode ser usado para um repositório bastante extenso. Ele vai conseguir navegar de uma forma relativamente fácil aqui, sem você precisar passar bastante detalhes sobre como funciona a estrutura do seu projeto. Ele mesmo já vai entender por conta própria. E foi isso. Então, seguindo aqui, para a segunda ferramenta, o Gemini CLI, como eu falei que eu ia apresentar. Então, esse aqui já é um programa que é open source, e ele funciona também com o Gemini 2.5 Pro dentro da sua linha de comandos. As cotas deles também são aí, no geral, as mesmas do Gemini Code Assist. E aqui eu trouxe um vídeo também de como fazer o uso dessa ferramenta. Então, a instalação aqui a gente tem que vir no GitHub dessa ferramenta de CLI, só pesquisar Gemini CLI GitHub, e aí rodar um desses comandos aqui. No caso, rodei esse npm install. Deixa eu passar para cá. Tá? Ainda está rodando ali. E entrou. E aí eu passo o Gemini, ele vai abrir aqui. E primeira coisa, né, também ele fala para não rodar o Gemini dentro do seu Home Directory. É recomendado só para Project Specifics Directories. Então, no caso, não fazer isso aqui no root. E aí eu saio e vou para o mesmo folder lá é, do projeto que eu acabei de mostrar no Gemini Code Assist. E aí aqui no caso, coisas que a gente pode fazer, ele tem. Calma aí. Aqui no caso, ele pediu para eu fazer a autenticação também, antes de poder usar. E aí aqui a gente pode fazer. Já tem também alguns pré-comandos já pré-embutidos para você ver alguns stats de uso. É, e no geral a gente pode fazer tell me which are the folders. Você pode usar como é, um chat normal dentro aqui do seu shell. E ele vai rodar aqui, vai começar a verificar o repositório. No caso, eu pedi para ele me mostrar, falar quais que eram os arquivos. Ele só falou que listou, mas não mostrou. E aí eu peço para ele passar os nomes e aí sim passa direitinho aqui os nomes. No caso, era bem mais fácil só escrever ls no Shell, mas eu ainda estava testando aqui como funcionava essa ferramenta. E aí aqui peço para ele fazer. Pedir para ele fazer aqui o contra barra explain. Contra barra explain não é um slash commands nativo do Gemini, ele é um custom commands, então mais na frente eu vou mostrar como que se faz esses custom commands, mas no caso aqui o que ele vai fazer ele está varrendo o meu code base daquele meu programa do Java em Java e vai me explicar num formato de Markdown tudo sobre, ou de forma geral, é, esse código, né, esse repositório. Então ele fica um tempo, né, aqui rodando. No caso, acho que ele ficou uns 2 minutos, porque o repositório é bastante grande. Aqui vou avançando, ele está rodando. Deixa eu ver um pouquinho.
E aí aqui ele começou a gerar, né? É, esse aqui tá o retorno do explain, e aqui cada tópico é uma parte da explicação do código. Então, no caso, eu estava um tempo sem conseguir ver, sem conseguir saber mexer nesse código, né, há um tempo, então peço para ele me explicar justamente para eu ter uma noção do que cada diretor faz, onde está cada coisa, e assim de forma geral. Aqui eu pedi agora, quero saber se ele vai conseguir me dar a linha de comando para rodar essa aplicação Java. Enquanto isso, eu estou lendo aqui quais que foram as descrições que ele me deu, se estão de acordo é, com o que é de fato o repositório. Então aqui ele me passou Java, a barra já. Peço para ele rodar Run the Application. Nem digito nada. Só peço para ele rodar e ele mesmo roda o código do Shell. E com o Virv também, a primeira vez, ele rodou aqui a minha aplicação. Então aqui eu vou sair, eu dou um Ctrl C, saio dessa interação e vou para o meu root. E aí eu vou explicar agora como é que eu faço o custom commands. Então, no caso, o que eu fiz aqui dou esse cd.gemini aqui no root directory e vou abrir no editor de texto. Então, no caso aqui, para eu conseguir fazer um comando, um custom commands com Gemini, essa pasta daqui, ela não existe, né? Inicialmente, então você tem que criar essa pasta commands, e aqui dentro cada arquivo, né, vai ser um comando customizado que você pode criar. Então, no caso aqui, o meu explain é justamente explain this repository na Clear Consistent Markdown, passo para ele o prompt, o formato do Markdown que eu quero que a resposta saia. E aí, com isso, outra funcionalidade é que eu posso usar o Gemini aqui dentro de forma normal, né? Então, eu passo aqui Gemini, a flag "-p", e passo uma pergunta para ele, padrão, como se eu estivesse usando o chat do Gemini no navegador. Então, "What's the weather in Rio de Janeiro today?" Ele vai rodar aqui e vai me passar até com bastante acurácia a previsão do tempo para o Rio de Janeiro hoje. Então, até chequei no meu telefone e as informações estão de acordo com o que a ferramenta aqui me passou. É, então, no geral, essa aqui é a ferramenta do, do, do Gemini CLI e da minha parte aqui eu completei.